tempo. Faltava ainda, entretanto, a demonstração matemática da relação entre todas as forças cósmicas e portanto de sua unidade. Isto foi conseguido com a nova teoria que Einstein definiu, teoria generalizada da gravitação e teoria do campo unificado, que conclui com 4 equações todas iguais a zero. Com ela, quer explicar a origem de todo o movimento do universo. Achou-se, dessa forma, uma relação íntima entre a eletricidade e a gravitação, que assume então um conceito completamente novo, que não é mais o da física mecanicista newtoniana, admitida por todos até ontem. Essa afinidade faz da eletricidade e da gravitação duas forças afins, irmãs, derivadas de um único princípio unitário. Eis o elo que faltava, para poder demonstrar a concepção monística e unitária do cosmos. Em nosso caso, o fato é simplesmente o seguinte: o que os jornais anunciam ter sido descoberto agora pelos caminhos da matemática, já fora descoberto pelos caminhos da metapsíquica há 18 anos, e publicado pela primeira vez na revista Lida El Pensiero, de Milão, em 1932, na obra que depois apareceu em volume, A Grande Síntese, e que agora está editado em Roma, em terceira edição, além de em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, e outros lugares. Ora, qualquer pessoa pode verificar que aí está desenvolvida não só a teoria da evolução das dimensões, que filosoficamente completa e enquadra, em toda a escala das dimensões, a concepção matemática de Einstein, do contínuo espaço-tempo, mas também a própria afinidade entre eletricidade e gravitação, até a íntima natureza desta última, já havia sido explicada. No capítulo 38 de A Grande Síntese, Gênese da Gravitação, vamos encontrar, eis-nos as primeiras afirmações, novas em vosso mundo científico. A gravitação, e mais exatamente a energia gravífica, é a protoforma do universo dinâmico. Sendo energia, é radiante e se transmite por ondas. Tem uma velocidade sua, de propagação, máxima no sistema. Aqui são completados os conceitos da teoria de Einstein. A gravitação é relativa à velocidade de translação dos corpos. A massa varia com a velocidade, de que é função. O peso aumenta por novas transmissões de energia e vice-versa. O conceito de transmissão instantânea cai para todas as forças. A gravitação emprega tempo, ainda que mínimo, para transmitir-se. Ela tem, como todas as formas dinâmicas, um comprimento típico de onda, que lhe é própria. A lei de Newton, da gravitação universal, apenas indica o princípio que mede a difusão de energia gravífica, o qual é apenas um aspecto do princípio que regula a difusão de qualquer forma de energia que demonstra sua origem comum, o princípio da onda e de sua transmissão esférica. As radiações conservam todas as suas características fundamentais de energia cinética, da qual nasceram, e essa identidade de origem que estabelece entre elas essa afinidade de parentesco. Outra prova dessa afinidade entre as formas dinâmicas reside na qualidade da luz, próxima à derivação, por evolução, da energia gravífica. Nesta forma de energia radiante e luminosa, achais, em parte, as características da forma originária da energia radiante e gravífica. Poder-se-á dizer que a luz pesa, ou seja, a luz sofre o influxo dos impulsos atrativos e repulsivos de ordem gravífica, e que existe uma pressão das radiações luminosas. Direi mais, todas as radiações exercitam, ao propagar-se, uma pressão de natureza gravífica, e apresentam fenômenos de atração e repulsão, em relação direta com sua proximidade genética, na sucessão evolutiva, com sua protoforma dinâmica, a gravitação. Esse capítulo assim concluía: dirigi as pesquisas neste sentido, analisei com o cálculo estes princípios, quase prevendo que, só com o cálculo, seria possível iniciar a demonstração, como agora ocorreu. Neste ponto, a imprensa que com o caso se ocupou, perguntava-se como tinha sido possível uma tal antecipação de conclusões,
mas não pode dar uma resposta satisfatória. Senti-me, por isso, no dever de expor diretamente o meu ponto de vista. Disseram: como é possível que um homem desprovido de cultura específica matemática e científica, que não estava ao corrente dos processos einsteinianos, pôde antecipar dessa forma suas conclusões? Falou-se de intuição filosófica. Que podemos entender com isso? Aqui há dois problemas a esclarecer, o matemático e o psicológico. Quanto ao primeiro, para evitar equívocos e exageros reclamísticos, digamos logo que ninguém pretende que a grande síntese tenha dado a fórmula matemática expressa por Einstein, em sua teoria generalizada da gravitação e teoria do campo unificado. Nossa atitude nada tem de polêmica, nem pretende reivindicar prioridades neste campo. A grande síntese cabe, ao invés, à formulação filosófica dos mesmos princípios, e é nesse sentido que deve compreender-se sua prioridade. Trata-se da descoberta e exposição das mesmas verdades, mas de forma diversa, o que pode ter alcance e consequências diversas, até maiores, não, de certo, no campo físico-matemático, mas no filosófico. Aqui não é possível aprofundar isto, mesmo porque a imprensa não deu a conhecer as particularidades das novas teorias einsteinianas. No entanto, é certo que a formulação que esta realizou é muito mais profunda nos particulares e está demonstrada, ao menos como processo lógico e matemático. Em compensação, só a formulação de a grande síntese está enquadrada num sistema filosófico universal, que está preso aos fenômenos e que justifica e prova aquela formulação filosófica, mesmo do ponto de vista racional e científico e, assim, indiretamente, prova também a formulação matemática de Einstein. Isto até ao ponto em que, enquanto se espera sua confirmação experimental para sentir provada, a nós ela já parece perfeitamente verdadeira, tanto que pude desde agora ter a segurança de que, os fatos com que entrará em contato, só poderão demonstrá-la. Esclareçamos agora outro problema, o psicológico, o que de mais perto diz respeito ao caso atual e à gênese. O fato é que ambas as formulações são devidas a um processo de intuição. Na profundidade das operações da lógica matemática de Einstein, há um ato de intuição que sustentou e guiou o raciocínio dele até o fim. O mesmo ato de intuição que, levado até o método superracional, foi usado regularmente ao ser concebido e exposto o sistema filosófico científico de a grande síntese. Só com a lógica racional, demonstra-se, mas não se cria. Se há alguma diferença entre os dois casos, é que, nos processos einsteinianos aparece a lógica matemática, mais do que a intuição, ao passo que, em a grande síntese, dominam os processos intuitivos, usando-se a demonstração racional como uma descida necessária para fazer-se compreender, numa dimensão conceptual inferior, que é a do homem atual. É por isso que se explica por que a grande síntese pôde atingir as mesmas conclusões 18 anos antes, pois, pela rapidez, a intuição está para o raciocínio, como a luz está para o som. Mas é inegável que as teorias de a grande síntese tiveram uma confirmação poderosa com o raciocínio einsteiniano, ainda que esse raciocínio espere, agora, a confirmação experimental, que, para ambas as formulações, que agora estão emparelhadas, será decisiva. Isto poder forçar a reflexão de quem, a princípio, julgou a grande síntese cheia de erros. Enquanto isso, a formulação filosófica prova a formulação matemática, porque enquadra num sistema universal, em que achamos posta, orgânica e logicamente, a explicação de todos os fenômenos conhecidos. Em contrapartida, a formulação matemática, rigidamente conduzida pela lógica do grande cientista, prova a formulação filosófica. Ambas parecem completar-se e complementar-se. Devo agora focalizar outro ponto, o mais complexo. Como cheguei a esta formulação filosófica, sem possuir os meios culturais de Einstein?
que se entende por método de intuição. A grande síntese apareceu, em seu tempo, como devida a um fenômeno inspirativo, superracional. Apareceu como um produto de estados de consciência supernormais, enquanto, por minha conta, eu continuava indagando e controlando, com a crítica mais severa, psicológica e científica, a ver se explicava o fenômeno. Percebi de imediato que este fenômeno era mais complexo do que parecia, e que a concepção espírita de uma entidade que transmitia e de um indivíduo que recebia, mais ou menos em transe, era por demais elementar para poder explicá-la. Eu mesmo iniciei o estudo deste meu caso no volume As Noures, e desde então muito tenho progredido, seja pela evolução do próprio fenômeno inspirativo, que no seu caso está em contínua ascensão, seja por meios cada vez mais completos de pesquisa que esse fato me dava. Hoje, a solução corrente de mediunidade não mais se adapta nem é suficiente. Precisamos aqui, não da solução do problema isolado, mas em função da solução do problema cósmico, em que todos os outros se equacionam e se resolvem. E isto, muito mais para o problema do espírito, que resume em si tantos outros, como numa síntese. Nenhum problema se resolve isoladamente, e, para compreender este, tive antes, em 7 volumes até hoje, que resolver muitos outros. Procuremos, pois, hoje, superado o simplicismo do conceito mediúnico, resumir em poucas palavras a complexidade do fenômeno. A mais avançada ciência moderna leva-me, de todos os lados, à mesma conclusão. Vejais e problemas do futuro. A última substância do universo é de natureza abstrata. É um pensamento, aquilo que as religiões chamam Deus. Este pensamento, que agora a ciência, pesquisando cada vez mais no fundo, fui obrigada a encontrar, está escrito em todos os fenômenos, está no âmago das coisas, é o princípio vital que tudo anima, é a consciência do universo, é o Deus transcendente que, no ato em que ele tudo rege e guia, assume o aspecto de imanente. Ora, a pequena consciência individual é um pequeno círculo que, como eu, evolui, e se distingue de todos os eus dos outros seres, neste todo pensante. Por isso ele se dilata e extravasa cada vez mais na consciência universal que, normalmente, para ele, está fora de seu consciente, ou seja, para ele é uma zona de inconsciente, embora manifestando-se através dele por sínteses e comandos, como os instintos, as intuições etc. Que é então a inspiração? É um extravasamento, por evolução, de consciências individuais em expansão, nos campos do consciente universal, Deus. Evolução implica sensibilização, que são novos olhos que se abrem para ver mais longo. E olhamos, não em transe, mas altamente consciente e duplamente atentos. O pensamento desta consciência universal já está escrito em todos os fenômenos que, com seu funcionamento, o mostram a quem saiba abrir esses novos olhos do espírito. As descobertas já estão todas feitas, e já estão todas em ato no universo. Os problemas estão todos resolvidos, porque tudo está funcionando consequentemente. As descobertas aparecem concomitantemente nos pontos mais diferentes do globo, porque são resultado de intuições dadas pela maturação biológica. O mistério existe apenas em nossos olhos míopes. Às vezes não é raciocinando nem estudando nos livros, mas abrindo esses novos olhos, por evolução, muitas vezes feita apenas de dor e maceração, que se pode chegar a ver. Então, é por catar-se do eu que se fazem descobertas. Eis a intuição. É este o meu caso. Estudando, vi como funciona a evolução e os processos intuitivos que com ela estão conexos. A princípio utilizei-os instintivamente, ou seja, sendo eu manobrado como instrumento do consciente universal, sem que eu soubesse exatamente como. Mas, observando e examinando cuidadosamente, consegui perceber a técnica do fenômeno. Tendo assim analisado, formulei o que hoje chamo método da intuição, que, ao menos para mim,
constitui hoje um instrumento regular de pesquisa, e que produziu um original sistema orgânico que já está em seu 9º volume. Achei com isto a chave de todos os problemas do universo. Só assim posso explicar-me como minha pesquisa científica caminha ao lado da espiritual e como os problemas einsteinianos estejam, para mim, conexos e coordenados com os do misticismo. Goste-se ou não da palavra monismo, o fato é que o pensamento de Deus é uno. Goste-se ou não das palavras mediunidade, ultrafania, inspiração etc. As palavras são palavras. O fato é que a maceração evolutiva está operando neste caso a catarse biológica que leva a minha consciência individual a realizar um ainda que mínimo extravasamento além da média normal, na consciência universal. Assim, sem estudo específico nem processos racionais, nasce no indivíduo um relance de visões que ele, simplesmente olhando com esses novos olhos espirituais de sensibilizado, registra com rapidez. Nascem assim os meus volumes em continuação, um depois do outro, sem preparação e sem pausas. Nesses, não sou eu que falo, mas é a vida, essa consciência universal, como acontece todas as vezes em que o homem cria, na Terra, coisas novas, porque elas só podem provir daquela fonte. É natural, então, que a ciência que daí nasce esteja saturada de sentido religioso e místico e dos estados de consciência a ele inerentes, e que a exposição possa chegar a todos os campos, e resolver todos os problemas sempre orientada dentro do todo. Eis a síntese, porque o pensamento parte do uno. Trata-se de um pensamento que está nos antípodes da ciência atual, e que poderá ajudá-la a salvar-se da especialização que tende a dispersá-la nos particulares e nos múltiplos, que é o reino satânico da pulverização do uno, e está em seu antípode. Concluo. Eu tinha o dever de dizer isso, já que na imprensa e numa multidão de cartas, muitos vão admirando em mim, quem sabe, algum engenho. Nada de engenho. A única coisa que faço é ler no livro da vida e sou apenas um pobre amanuense que procura transcrevê-lo fielmente. Isto será supernormal. Mas apenas em relação ao normal humano. Diante, porém, do consciente universal, do infinito pensamento de Deus, o que é um infinitésimo a mais. Estas minhas conclusões, provenientes da infinita miséria que, naturalmente, todo ser deve sentir de si mesmo quando se avizinha ao pensamento diretivo do universo, podem ser uma prova da genuína realidade do fenômeno. Mas não sei se assim possa chamar-se um caso natural de evolução que, como é lógico, é a lei igual para todos, que os espera amanhã, pois evolução significa justamente expansão da consciência individual no universal, ou seja, a sese da alma para Deus. Quem quiser sorrir ceticamente destas coisas que lhe poderão parecer loucuras, segundo a psicologia materialista hoje em voga, experimente, antes, ler as 3.000 páginas dos 9 volumes já publicados, compreendendo-as. Depois experimente escrever outros 9 volumes, o 10º está em preparação e outros a eles se seguirão. Experimente lançá-los em 18 anos, por entre uma guerra como a última, nos 2 hemisférios, em várias línguas e edições, que, para alguns escritos, atingiram 500.000 de cópias. Faça isso sozinho, sem preparação e sem meios, desconhecido e estorvado, sem representar nenhum interesse nem grupo humano que o lance e sustente como seu expoente. Experimente conceber um plano do universo, em que os problemas do espírito estejam resolvidos, ao lado das últimas teorias físico-matemáticas, que mais tarde se enquadrarão de per si, também, nas de Einstein. Experimente fazer tudo isso e somente se tiver êxito, poderá então rir destas coisas. Porque os fatos são fatos e não se destroem pela psicologia materialista, com um sorriso cético. E, excluindo a intervenção de forças super-humanas, como explica isso a psicologia materialista? Gubbio, março de 1950, Pietro Baldi. Encontros com Einstein, 1. O homem estava no aeroporto de Congonhas,
Em São Paulo, de saída para o interior, quando os jornais trouxeram a notícia da morte de Einstein, até a chegada do avião, foi uma contínua tempestade em minha mente. Quantas lembranças! Ele tinha tido a paciência de ler alguns de meus livros e de manifestar, nas suas cartas, o seu julgamento a respeito. Pensei nesse meu grande amigo que, no século da ciência experimental, tinha ido além do telescópio e do microscópio, tendo por único laboratório o seu cérebro. Com ele o homem havia voltado a vencer no terreno do pensamento puro, na forma da lógica matemática, que é sempre lógica como aquela dos maiores pensadores, filósofos ou teólogos do mundo. E isto aconteceu em nosso mundo moderno para esclarecer a ciência positiva, demonstrando-nos que se pode chegar ao conhecimento não somente pelo caminho da observação e experimentação, mas também pelas abstrações do pensamento puro. Além disso, Einstein lançou a ideia da relatividade. Só ele demonstrou matematicamente que não há uma medida absoluta de tempo e espaço, porque os corpos no espaço estão em movimentos relativos uns aos outros. E este princípio veio contagiar os princípios afins e se espalhou até atingir um sentido mais universal a respeito de todos os nossos conhecimentos. A ideia, que já aparecera com Bergson, acabou fazendo, assim, admitir que não podemos conceber senão verdades relativas em evolução. Demonstrando-nos que as leis que regem os mínimos elétrons são as mesmas que regem os sistemas planetários e galácticos, ele nos guiou à ideia da unidade do todo, unidade conclusiva e substancial por ser a matéria, nas suas próprias conclusões, apenas uma forma de energia. A sua teoria geral da relatividade constitui o maior triunfo da mente humana até hoje. E esse homem teve a paciência de ler alguns dos meus livros e humilde bondade de me escrever. Eis como aconteceu, porque ele não costumava, nem o poderia, responder às centenas de cartas que lhe chegavam pelo correio. Um dia, era 12 de março de 1951, estava escrevendo no meu quarto solitário de Gubbio, na Itália, quando um rapaz bateu à porta para me informar que no hotel da cidade havia chegado um casal norte-americano à minha procura. Fui para lá, pensando que precisassem de um intérprete. Mas assim não era. Haviam lido alguns artigos meus numa revista de Londres e em outra de New York, e quiseram ver a cidade de Gubbio. Tratava-se de Mr. Gerald M. Lauck, de New York, que tinha outro apartamento em Nassau Street, em Princeton, New Jersey. Assim fomos, no carro dele, visitando as antiguidades da cidade de Gubbio e logo nos tornamos amigos. O que mais me interessou nele foi vir a saber que vivia na cidade de Princeton, no Z.U.A., onde morava o professor Albert Einstein. Era seu amigo e tomava chá na casa dele e da filha Margot Einstein, na Mercer Street. Começou, assim, a relatar-me uma porção de pormenores da vida de Einstein, que não pensava em dinheiro, que ficava sempre abstrato, na maior simplicidade de hábitos e de roupas, até parecer, por fora, um homem qualquer. Einstein, que Mr. Lauck chamava o professor, lecionava na School of Mathematics of the Institute for Advanced Study. Pouco a pouco eu ia, assim, conhecendo mais de perto, pelas palavras de um seu amigo, esse homem extraordinário e, cada vez mais, concebia maior simpatia para com ele e maior admiração pela sua simplicidade, pelo seu gênio. Se eu fosse a Princeton, Mr. Lauck ter-me apresentado ao professor Albert Einstein. Assim me prometera. Embora no terreno puramente matemático, eu nada entendesse de suas teorias, só acessíveis a cientistas especializados, eu percebia que concordávamos plenamente no terreno filosófico, filosofia da ciência, não obstante ele não chegasse ao plano espiritual que estava além de suas pesquisas. É assim que se explica como Einstein não tivesse gostado dos meus livros nas partes em que eu ficara no terreno positivo da ciência e como julgasse, no mais, qual obra de arte, leve e estranha, quando se tratava de problemas espirituais.
Explica-se, pois, perfeitamente, a sua primeira carta, de 2 de maio de 1951, que aqui reproduzimos, traduzida do inglês, no final deste capítulo. Nela, agradecendo um livro meu que Mr. Law me havia entregue em mãos, dizia-me que havia estudado parte dos meus livros e ficara admirado pelo poder da linguagem e a vasta extensão dos assuntos tratados. Ele era mais analítico que sintético. Mas quando não se refere mais, como aqui, à parte puramente científica, porém à outra, filosófica e espiritual, concluiu na mesma carta, que não sabe se concorda ou não com ela, porque, tratando-se de um trabalho filosófico, me afastava do mundo do controle da experiência, de modo que o assunto parecia-lhe um trabalho independente, de arte. Esta ideia está confirmada na outra carta, de 2 de julho de 1952, também aqui traduzida do inglês e publicada no final deste capítulo. Os 2 livros, de que ele fala, não tratavam de assuntos científicos, mas principalmente filosóficos, morais, religiosos e espirituais. E ele conclui com estas palavras: para o meu velho cérebro, treinado no racionalismo, tudo isso me parece estranho, porém agradável. Falei de tudo isto, dando provas, para explicar a mentalidade dele, incrivelmente poderosa no terreno positivo, racional matemático, verdadeiro gênio aí, mas homem comum fora disso. Ele foi assim um verdadeiro filho de nosso século, isto é, o cientista profundo e especializado, mas, antes de tudo, analítico e só depois, sintético, grande matemático, cuja maior grandeza é de ter honestidade e sinceridade de reconhecer que o seu cérebro está treinado pelo racionalismo e que, além disso, ele não se acha num terreno que possa aceitar como positivo. Mas isto não nos deve surpreender, porque esta é a forma mental de nosso pensamento científico moderno. Apesar disto, a matemática é tão alta que se poderia chamar também filosofia, porque ela se dirige a fim de alcançar a solução de problemas filosóficos. A teoria dos quanta, de Planck, havia ensinado que o universo físico seria feito de pequenas porções, quanta, governadas, não por uma causa feita de ordem, mas pelo acaso. Einstein reagiu dizendo: eu não posso acreditar que Deus esteja jogando dados com o universo. E sempre procurou demonstrar a unidade do todo e com isso a presença de um único princípio central dirigente. Ele penetrou na profundidade dos maiores mistérios do ser com olhos de matemático. Mas os mistérios são os mesmos para todos. Mr. Locke dizia-me que Einstein, muitas vezes, dava a impressão de não poder aceitar a doutrina da imortalidade da alma. Também perante as maiores verdades do espírito, ele permanecia um matemático, um grande matemático que não podia resolver as grandes equações do espírito. Assim explicam-se as suas 2 cartas. Mas, de outro lado, ele respeitou e admirou as religiões como a coisa mais nobre. E quem respeita, como verdadeiro cientista, que não pode aceitar o que não é demonstrado positivamente, pelo fato de respeitar, merece todo o nosso respeito. Assim, sem procurar, tive a sorte de conhecer o professor Einstein. Visitei, depois, novamente, em Roma, Mr. Locke, estreitando sempre maior amizade. Entregava-lhe os meus livros e cartas para o professor Einstein e ele entregava tudo nas mãos dele, ou colocava sobre a sua mesa de trabalho. Eu ficava arrepiado, especialmente pensando que meu inglês, talvez, fosse errado. Terá colocado seu cachimbo para marcar as páginas, como era de seu hábito perto do quadro negro cheio de fórmulas matemáticas, sobre a grande desordem dos papéis espalhados na mesa de seu escritório. Penso com tristeza nesse grande desaparecido que teve tanta bondade e humildade até de se interessar pelo meu trabalho tão pobre. Pietro Baldi. Cartas de Albert Einstein a Pietro Baldi. The Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, May 2, 1951. School of Mathematics, Professor Dr. Pietro Ubaldi, Gubbio,
Italy. Caro professor Ubaldi, o Sr. Locke foi muito gentil trazendo-me seu livro e sua carta. Estudei parte dele e admirei a força da linguagem e a vastidão dos assuntos ali tratados. Inicialmente, achei uma espécie de pessimismo em relação à filosofia de Herbert Spencer e uma ênfase bastante acentuada na evolução do homem através do esforço individual. Creio que este tipo de apresentação não faz justiça ao fato de que o homem é, predominantemente, um animal social. Com seu empenho para encontrar uma solução geral, em um nível mais abrangente, não me é fácil concordar ou discordar. O perigo de tais tentativas filosóficas está em que as palavras se tornam dissociadas do campo experimental. Toda a estrutura me impressiona mais como um trabalho de arte, independente, como uma interpretação intelectual de alguma coisa mais. Cordialmente, Sr. Albert Einstein. The Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, July 2, 1952. School of Mathematics, Professor Dr. Pietro Ubaldi Gubbio, Italy. Caro professor Ubaldi, muito obrigado pelos 2 livros que o Sr. Locke, gentilmente, me entregou. Tentei ler seu livro sobre filosofia da vida. Para meu velho cérebro, treinado no racionalismo, tudo isso me parece estranho, porém agradável. Com minhas recomendações, cordialmente seu, Albert Einstein. Encontros com Einstein, 2. O pensamento. Aproximando-me do professor Einstein e de seu pensamento, compreendi uma coisa. A alta matemática está muito próxima das especulações filosóficas. Isto, para mim, estabeleceu uma ponte entre a ciência e o espiritualismo. Desde então encarei os problemas do espírito, não somente como biológicos, sociais, artísticos, místicos, espirituais, filosóficos, religiosos etc., mas também como problemas estritamente científicos. Comparando os resultados atingidos por Einstein com os atingidos pelos outros cientistas modernos, cheguei à conclusão de que, de tanto aprofundar as suas pesquisas, a mais adiantada ciência materialista haveria de encontrar o espírito. Achei que a ciência, estudando sempre mais a fundo nosso mundo psicodinâmico, não poderá deixar de descobrir nele o pensamento que o dirige, a inteligência que a lei dos fenômenos nos revela. Einstein ensinou-me que a nova física deve confiar sempre mais nos matemáticos, que elaboram sobre abstrações, afastando-se do velho conceito do materialismo científico. A ciência atual, de fato, abstrai-se, cada vez mais, da realidade sensória, numa constante diminuição de contatos, construindo numa espécie de vácuo feito de uma realidade mais verdadeira, porque mais profunda, na forma da lógica matemática. Este progressivo afirmar-se do pensamento puro, denota uma efetiva elevação em direção ao espírito, quer isto dizer que a ciência está chegando, por si só, sem intervenção espiritualista, a admitir que a última realidade do universo é o pensamento, um pensamento cósmico, em que o homem está mergulhado, de que faz parte, mas que existe independentemente dele. Esta é a revolução que se está operando no próprio seio do materialismo. Este é o maior valor das descobertas modernas, porque nelas se encontra a completa semente de um futuro desenvolvimento da ciência no espiritualismo. Este não se apoiará mais apenas sobre a fé e a revelação, mas alicerçar-se-á em provas positivas, racionalmente demonstradas. Hoje chegamos a um ponto que não oferece outra saída, eis que o último elemento da matéria, o elétron, é reconhecido como um aglomerado de ondas, e está provado que a última substância da realidade é mera concentração de energia ondulatória. Qualquer substrato material desaparece, a solidez sensória do mundo físico fica assim reduzida, por puro processo lógico, a uma simples representação relativa à possibilidade, também relativa, de nossa percepção. Hoje se compreende que a última essência da matéria é abstrata, um imponderável, puro pensamento da mente diretiva do universo, o pensamento que pode criar, como sua expressão, o universo físico.
Assim a concepção materialista ficou reduzida a quase nada, por obra do próprio realismo e não do idealismo. Penetrando em maior profundidade, o materialismo acabou por se confundir com o espiritualismo. No fundo há apenas um quid que, quando assume a forma sensória, chama-se matéria. E, um dia, a ciência verá que esse quid é o puro pensamento que constitui o elemento genético da criação da matéria de nosso universo físico. Foi Einstein que me mostrou essa ponte lançada pela física no campo do espírito. Daí nasceu a possibilidade de uma concordância entre as conclusões dele e as do sistema explanado nos meus livros. No começo do ano de 1950 os jornais publicaram uma notícia sensacional. O grande matemático Einstein descobriu uma nova teoria pela qual teria sido encontrado o anel que faltava para a concepção unitária do universo. Com a célebre teoria restrita da relatividade, Einstein já havia demonstrado, por meios matemáticos, mais tarde confirmados experimentalmente, a estreita relação quadridimensional entre as duas dimensões, espaço e tempo. No entanto, faltava ainda a demonstração matemática da relação entre todas as forças cósmicas e, por conseguinte, da sua unidade. Isto conseguiu-se com a nova teoria, a que Einstein chamou Teoria Generalizada da Gravitação e Teoria do Campo Unificado, que termina com 4 equações todas iguais a zero. Essa teoria explica a origem de todas as forças do universo. Encontrou-se, assim, íntima relação entre a eletricidade e a gravitação que, dessa forma, assume um conceito completamente novo, muito diferente do da física mecânica newtoniana que, até hoje, havia sido aceita por todos. Essa afinidade faz da eletricidade e da gravitação duas forças afins, irmãs, derivadas do mesmo princípio unitário. Eis o elo que faltava para demonstrar a concepção monística e unitária do cosmos. Em nosso caso, o fato é simplesmente este: aquilo que os jornais disseram ter sido então descoberto pelos meios matemáticos, já o havia sido, pelo caminho metapsíquico, 18 anos antes, sendo publicada a descoberta em 1932, pela primeira vez, na revista Lida ao Pensiero de Milão, e, depois inserta no volume A Grande Síntese bem difundido na Europa e nas Américas do Norte e do Sul. Todos podem verificar que ali estão desenvolvidas não só a teoria da evolução das dimensões que, filosoficamente, completa e enquadra em toda a escala das dimensões a concepção matemática de Einstein do contínuo espaço-tempo, mas também a própria afinidade entre a eletricidade e a gravitação, que, com a íntima natureza desta última, já tinham sido explicadas no capítulo 38 de A Grande Síntese, Gênese da Gravitação. Ali, entre outras coisas, disse, as radiações conservam todas as características fundamentais de energia cinética que lhes deu movimento e é essa comunidade de origem que estabelece entre elas afinidade de parentesco. Outra prova do parentesco das forças dinâmicas está na qualidade da luz, derivação próxima, por evolução, da energia gravífica. Poder-se-ia dizer que a luz pesa, isto é, que a luz sofre o influxo dos impulsos atrativos e repulsivos de ordem gravífica. Existe uma pressão das radiações luminosas. Direi mais, todas as radiações exercem, em sua propagação, uma pressão de ordem gravífica, apresentam fenômenos de atração e repulsão, em relação direta com as suas proximidades genéticas, na sucessão evolutiva, com a sua protoforma dinâmica, a gravitação. E conclui assim, orientai as vossas pesquisas neste sentido, analisai por meio do cálculo estes princípios e a ciência chegará a descobertas que a revolucionarão. Isto como se previsse que só pelo cálculo se poderia iniciar a demonstração, como depois aconteceu. O controle experimental, realizado com as medidas tomadas e nas fotografias batidas em vários eclipses do Sol, confirmaram tudo isso, junto com a teoria de Einstein, isto é, que os raios luminosos ficam curvados pela atração. Embora hoje o Dr. Freundlich,
Já colaborador de Einstein no Observatório de Potsdam, acha que a curvatura dos raios luminosos supera de 30% a previsão teórica. O princípio geral fica sempre o mesmo. Também, embora hoje pareça que a luz emitida em campos gravitacionais intensos é deslocada na direção do vermelho do espectro, e o valor da derivação seja diferente daquele previsto pelas fórmulas de Einstein, o princípio geral permanece, também, sempre o mesmo. E, embora a teoria da relatividade generalizada esteja adquirindo maiores desenvolvimentos com os retoques dos novos cientistas, a primeira grande descoberta de Einstein nunca perderá o seu valor fundamental. Aqui, por amor à verdade, preciso esclarecer, para evitar equívocos, que ninguém afirma que a grande síntese houvesse antecipado a fórmula matemática expressa por Einstein na sua teoria generalizada. Ninguém quer reivindicar a prioridade nesse campo. A grande síntese só focalizou os conceitos filosóficos dos mesmos princípios e, tão só nesse sentido se entende a sua prioridade. Trata-se da descoberta e enunciação da mesma verdade, mas por forma diferente, uma no campo físico-matemático, outra no campo filosófico. A primeira é um produto particular de uma profundíssima especialização. A segunda faz parte de um sistema e fica enquadrada numa filosofia universal. Assim as duas conclusões se apoiam e demonstram uma outra, a analítica de Einstein e a sintética de a grande síntese. Assim concordaram, chegando ao mesmo ponto, quem seguiu o caminho do raciocínio é aquele que escolheu o caminho da intuição inspirativa. Dessa forma a lógica matemática concordou com os processos intuitivos, e ambos se compreenderam reciprocamente. Por dois caminhos diferentes a alma humana procurou atingir o mesmo centro da unidade do todo, seja por meio da formulação filosófica, seja por via matemática. Isto quer dizer que todo pensamento provém do uno e que não pode ficar orientado senão numa direção, a do uno. Assim, antes de ler a grande síntese, 1951, o professor Einstein confirmava com a demonstração matemática um dos conceitos fundamentais do sistema filosófico desse livro. Quando no ano de 1950 Einstein deu a conhecer a sua nova teoria generalizada, numerosos jornais trataram do caso. O agora falecido Enrico Fermi da Universidade de Chicago, Institute for Nuclear Studies, numa carta pessoal, deu confirmação da demonstração matemática, reportando-se a supracitada prioridade filosófica. Mas o ponto final, para ambos os pensamentos, era a ideia central da unidade do todo, a ideia última, alvo tanto de Einstein como de a grande síntese. Permito-me essa aproximação uma vez que esse livro não é obra minha, é a mesma, embora expresse em fórmulas diferentes. Pelo desenvolvimento dos conceitos de a grande síntese no volume Deus e Universo, também foi possível chegar até uma fórmula matemática que é sintética e conclusiva de todo o sistema filosófico universal de a grande síntese. De modo que podemos confrontar, uma perto da outra, estas duas fórmulas matemáticas que num espaço mínimo expressam, concentrados, os mais vastos e poderosos conceitos, que sintetizam os maiores processos fenomênicos do cosmos. Einstein concentrou as conclusões da sua teoria generalizada com as 4 equações seguintes, todas iguais a zero. Gic, S igual zero. T igual zero. Ric, L mais RKL, I mais Li, K igual zero. Ric igual zero. Encontrando-se, assim, íntima relação entre a eletricidade e a gravitação, explica-se a origem comum de todas as forças. Desse modo, eletricidade e gravitação são dois fenômenos conexos, filhos do mesmo princípio único, sustentando assim a concepção unitária do universo. Aqui está a chave dos segredos da constituição da matéria e da descoberta da energia nuclear. Mas não podemos explicar mais em um só artigo. De outro lado, a fórmula conclusiva do sistema do cosmos é expressa em duas expressões limitadas, que sintetizam em fórmula matemática o processo involutivo e evolutivo,
que constituem as duas metades do ciclo do universo. Esta fórmula se acha no livro Deus e o Universo capítulo 8, Conceituação do problema do ser. Quem quiser conhecer o processo matemático usado para chegar a essa conclusão sintética, leia aquele livro, no capítulo acima. Eis as duas expressões limites que, na fórmula simbólica da linguagem matemática, sintetizam o ciclo de todo ser. Limite delta t vai para max igual a S menos infinito. Limite delta t vai para max igual a S mais infinito. A primeira expressão representa-nos o universo que no extremo limite da primeira metade, involutiva, do ciclo, chegou ao polo negativo da destruição no mal e do esmagamento do espírito nas trevas da matéria. Esta pode ser chamada fórmula da descida ou da derrocada. A segunda expressão representa-nos o mesmo universo que, no extremo limite segunda metade, evolutiva, do ciclo, chegou ao polo positivo, que foi ponto de partida e agora de chegada, o polo da reconstrução cumprida no bem e da libertação do espírito das trevas da matéria, na luz da verdade, no seio de Deus. Esta pode ser chamada fórmula da subida ou reconstrutiva. Ela é também a fórmula resolutiva do universo, porque, no final, o fim e o princípio coincidem no mesmo ponto, reunindo-se em um ciclo só que se fecha sobre si mesmo. A primeira fórmula pode se ler assim: no limite do universo ou organismo de universos, delta, a substância, pelo vir a ser ou transformismo fenomênico, chegou no instante máximo final do semiciclo involutivo, inicial do semiciclo evolutivo, onde ela se acha toda no estado de infinito negativo. A segunda fórmula pode-se ler assim: no limite do universo ou organismo de universos, delta, a substância, pelo vir a ser, ou transformismo fenomênico, chegou no instante máximo final do semiciclo evolutivo, final também de todo o ciclo, instante em que tudo retorna ao estado inicial, onde ela se acha toda no estado de infinito positivo. Assim as duas fórmulas, a primeira, da destruição, e a segunda, da reconstrução, completam-se num só ciclo, feito de duas metades inversas e complementares. Desse modo a pesquisa científica do grande matemático da teoria restrita e da teoria geral da relatividade, aprofundando seu olhar racionalista nos abismos do mistério, alcançou a mesma unidade e percebeu um lampejo da verdade, pela mesma presença da inteligência de Deus. Quando ele concluiu com este pensamento: a minha religião consiste numa humilde admiração pelo ilimitado Espírito Superior, que se revela nos mínimos pormenores, que nós podemos perceber com as nossas frágeis e fracas mentes. São Vicente, abril de 1955. Pietro Baldi. Comentários. Segunda parte. Críticas. Grandes mensagens. A sua voz. Prefácio da segunda e terceira edições italianas, publicado na revista Lida El Pensiero, Milão, Itália, 1935 e 1958. A mediunidade de Pietro Baldi explodiu no outono de 1931, como coroação de provações e grandes dores. Em dezembro do mesmo ano foi recebida a mensagem de Natal, que pode considerar-se como introdução à obra subsequente, e que, de imediato, foi traduzida em 5 idiomas, na Alfa, de Roma, Itália, no International Psychic Gazette, de Londres, Inglaterra, na Revue Spirit Belge de Liège, Bélgica, e em Constancia, de Buenos Aires, Argentina. Apareceu a seguir, com as outras mensagens, no Reformador e no Diário Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e nas primeiras revistas e jornais do Brasil e também em opúsculos separados. Na Páscoa de 1932, sua voz transmitiu a mensagem da ressurreição, verdadeiro e poderoso apelo ao mundo, que, além de em todas as revistas e jornais citados, foi publicado na Revue Caodaiste, de Saigon, Indochina.
A 2 de agosto de 1932, no dia do perdão da Porciúncula de São Francisco de Assis, o médium, que se encontrava perto de Peruja, foi improvisadamente forçado, por uma força febril e irresistível, a escrever rapidissimamente, em breves minutos, aquela sublime mensagem do perdão, que teve notabilíssima e totalmente espontânea difusão em todo o mundo, quer aparecendo em inúmeras revistas e mesmo em jornais diários estrangeiros, quer nas edições especiais feitas por numerosíssimas associações sul-americanas. Calcula-se que tenha aparecido em todo o mundo, cerca de 500 mil de cópias. Esta mensagem é verdadeiramente um grande toque de reunir, vibração possante de majestosa autoridade. Na Páscoa de 1933, finalmente, comemoração do 19 graus Celsius centenário da morte de Cristo, foram divulgadas as duas mensagens, ou melhor, a dupla mensagem aos cristãos e aos homens de boa vontade, de conteúdo essencialmente religioso. Todas essas mensagens são dirigidas ao coração, ou melhor, ao coração das massas. Mas, desde o fim de 1932, sua voz transmite uma obra orgânica, de concepção grandiosa e de desenvolvimento concatenado, com bases e fins racionais e científicos. A grande síntese, cuja publicação foi imediatamente iniciada, e continua ainda, em Milão, na revista Il del Pensiero, em Buenos Aires, na revista Constancia, e no Rio de Janeiro, na revista Reformador e no Correio da Manhã, o maior diário do Brasil. Como que irradiando-se no mundo, partindo de dois polos diversos, sobre os dois hemisférios. Outras edições estrangeiras se estão preparando. Concomitantemente às mensagens que aqui publicamos, uma série de comunicações particulares era transmitida e chegava às mãos de Mussolini e do Pontífice, nos respectivos campos político e religioso. Raramente obtém tão rápido e espontâneo êxito, no mundo, outras coisas fortemente queridas e habilmente preparadas. Neste caso, ao invés, um médium desconhecido, sem preparação, durante muito tempo hesitante a respeito da oportunidade de divulgar sua produção, sem meios e sem apoio, modestíssimo e fugindo da notoriedade, sem fim algum interesseiro, mas até constrangido a uma vida de martírio para exteriorizar seus invulgares dotes mediúnicos, viu sua produção, oferecida timidamente, fazer com rapidez a volta do mundo, difundir-se em pouco tempo automaticamente, como por própria força prodigiosa. Neste fato, muitos poderão descobrir uma prova. Quem é a sua voz, essa anônima entidade que transmite escritos tão elevados e poderosos? Fizeram-se muitas conjecturas, inúteis e absurdas a esse respeito, mas não é aqui que deveremos discutir. Diremos, porém, a verdade é una, e a quem tem sede, pouco importa a fonte de que se tem aurido a água. O que interessa é que a água seja límpida e pura e possa abrandar a sede desafogueadas almas de hoje. Milão, junho de 1935. No ar. Grandes mensagens. 2. Prefácio da 4ª edição italiana. Edição aprovada pela autoridade eclesiástica, lançada pela Casa Editora Cultura Religiosa Popolare, Viterbo, 1945. Estas mensagens, escritas em 1931 a 1933, sem nenhuma preparação nem premeditação orgânica, apresentam-se, todavia, com sucessão lógica, pois cada parte aparece a seu tempo e lugar, enquadrada num organismo conceptual. Embora seu escritor não houvera podido saber então, nem sequer prever, estas mensagens estão em plena coerência com o desenvolvimento sucessivo da atual hora histórica, que se desenrolou exatamente no sentido previsto. Os motivos dominantes nestas mensagens são a expectativa de nova civilização do espírito, a aproximação de grandes mutações em todos os campos, e de um cataclismo mundial, que agora se realiza. É um fato que, depois de 10 anos, se cumpriu aquela nítida previsão,
em acontecimentos que hoje dominam o momento histórico. Trata-se de previsões nas grandes linhas, passando por cima dos pormenores da realização. Isso tudo faz prever que o vaticínio continuará a verificar-se. Esta visão da hora atual e de seus problemas mais profundos é um anúncio de nova era e preparação para a sua chegada. Estas mensagens foram escritas sem preparação alguma, em etapas sucessivas, que são datas significativas e importantes, ou seja, o Natal de 1931, a Páscoa de 1932, 2 de agosto de 1932, até culminar na Páscoa de 1933, 19 centenário da morte de Cristo, e continuam como um eco, 10 anos depois, na Páscoa de 1943. São como um toque de reunir, um primeiro clangor de trombeta, um supremo apelo ao mundo na véspera de acontecimentos apocalípticos. Cada uma dessas mensagens, afinando-se com a data em que foi escrita, possui um conteúdo próprio e particular. Quem os compilou, só pôde verificá-lo após terminar o trabalho. Essas mensagens tiveram larga difusão, traduzidas no exterior, da Europa à Indochina, mas sobretudo na América do Sul. Calcula-se que só a mensagem do perdão, escrita perto de Assis, no dia do perdão da Porciúncula de São Francisco de Assis, tenha tido cerca de 500 mil de cópias, em divulgação espontânea. Certa revista comentava assim este caso, raramente obtém tão rápido e espontâneo êxito, no mundo, outras coisas fortemente queridas e habilmente preparadas. Neste caso, ao invés, um homem desconhecido, sem preparação, durante muito tempo hesitante a respeito da oportunidade de divulgar sua produção, sem meios e sem apoio, modestíssimo e fugindo da notoriedade, sem fim algum interesseiro, viu sua produção, oferecida timidamente, fazer com rapidez a volta ao mundo, difundir-se em pouco tempo, automaticamente, como por uma força própria. Neste fato, muitos poderão descobrir uma prova. Aqui se torna necessário um esclarecimento. Pietro Baldi, em Gubbio, que escreveu estas mensagens, não quis colocar seu nome no fascículo, desejando que a sua pessoa desapareça no silêncio e que só o fruto de seu trabalho permaneça para a consolação do próximo. Existe, pois, um autor mais alto, que fala que as inteligências e os corações, na atual hora histórica, apocalíptica e solene. Se a imensa divulgação prodigiosa, já rapidamente conseguida, sem pressão de ninguém, pode constituir uma prova de que a ação da providência e da vontade de Deus esteve presente a tudo isto, a maior prova sentirá em si mesmo, cada alma, ao ler e ouvir a poderosa vibração que parece emanar, irresistível mas doce, profunda de pensamento, e no entanto palpitante de sentimento e de bondade, das palavras das mensagens. A verdadeira prova das origens desta inspiração que ditou as presentes mensagens, cada um achará em si, na resposta, na emoção, na convicção que sentirá nascer espontânea no profundo de sua consciência. Mas o leitor perguntará, quem fala, dizendo eu, num tom tão alto? A inspiração não é coisa nova, especialmente na religião. É possível, portanto, neste caso, e não podemos negá-la a priori. Mas sabe-se, também, que Deus costuma manifestar-se mais frequentemente, indiretamente, por meio de instrumentos, e não é novidade que, em semelhantes casos, não costuma dar, de imediato, provas tangíveis, porque parece querer exigir a nossa fé e prefira fiar-se e confiar-se apenas a quem segue seus caminhos. E que direito temos de pedir a Deus, a cada passo, a exceção e o prodígio, para acreditar em suas palavras? Não nos deu ele o sentido da verdade na consciência, para reconhecê-las. Aproximemo-nos, portanto, delas com a alma pura e reconheceremos se são falsas ou verdadeiras. Esta é a prova de fogo. O instrumento inspirado que as escreveu, nelas oferece sinceramente com a fé de quem as sentiu,
deixando a cada um o julgamento. Nada mais sabe ele dizer-nos senão isto: sentiu que essas mensagens descem da direção de Cristo, chegando às vezes a uma relação tão imediata e transparente, que lhe dá a sensação da presença, num contato